Comentário de 1 aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo no final da sua segunda viagem missionária, quando se encontrava em Corinto, cerca de 51 e 52 DC. Ele havia fugido para a Grécia por causa das perseguições que havia sofrido na Macedônia, onde estavam situadas as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia, que havia evangelizado nesta ordem. Tendo sido perseguido em Tessalônica, teve que fugir para Bereia, mas tendo seus perseguidores vindo em seu encalço, também nesta cidade, teve que fugir para a Grécia, indo primeiro para Atenas, e logo posteriormente para Corinto, de onde escreveu a epístola aos Tessalonicenses. Timóteo e Silvano, que é Silas, são citados na saudação inicial, porque haviam trazido notícias da igreja de Tessalônica a Paulo, quando vieram ter com ele em Corinto, conforme lhes havia determinado, e isto deu ocasião à escrita desta epístola. Ao dizer que a igreja de Tessalônica estava fundada em Deus Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo no verso 1, Paulo não estava omitindo o Espírito Santo, em quem ela também estava fundada, mas simplesmente por ter escrito tais palavras inspirado pelo próprio Espírito, que nunca dá glória a si mesmo, mas ao Pai e ao Filho. João 16 versos 13 a 15. Ele cita o Espírito Santo nesta epístola dizendo que os tessalonicenses tinham recebido o Evangelho no poder e alegria do Espírito, versos 5 e 6, que Deus era quem lhes deu o Espírito, 4 verso 8, e para que não extinguissem o Espírito, 5 verso 19. Como em todas as suas demais epístolas, orou para que a graça e a paz lhes fossem dadas pelo Senhor. A paz é fruto da graça, e por isso sempre vem juntas, porque a paz, que é tão desejada, não pode existir sem a graça do Senhor em nossos corações, dirigindo nossa vida. E, também orava dando graças a Deus por todos eles, por causa da lembrança constante que tinha da obra de fé e do trabalho de amor que realizavam para Deus, e da firmeza da sua esperança em Jesus Cristo, diante de Deus Pai, estando certo de que eram verdadeiros eleitos, e por isso seus irmãos, e também amados de Deus. Por vezes, pensamos que já que Deus sabe quais são todas as nossas necessidades, Ele as concederá automaticamente a nós. Ele bem poderia agir assim, mas, não raro só as receberemos caso oremos, e sem esquecermos de lhe dizer obrigado, isto é, dar-lhe graças, quando atendidos, porque Ele quer que tenhamos a convicção de que não nos vieram por acaso, mas por confiarmos em Jesus e as pedirmos a Ele, e isto só pode ser feito então por meio da oração para que nos dê e faça em nós tudo o que for necessário para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual em santificação. Nós vemos Paulo citando no verso 3, as 3 graças principais: a fé, o amor e a esperança, das quais o amor é a maior, conforme se lê em 1 Coríntios 13 verso 13. Os tessalonicenses haviam crido em Deus Pai e em Jesus Cristo por meio do Evangelho que Paulo lhes havia pregado, não somente com a mensagem relativa à palavra, mas também no poder do Espírito Santo, que operou neles a convicção do pecado, da justiça e do juízo, e que lhes regenerou, fazendo com que se tornassem novas criaturas em Cristo. Verso 5. Paulo disse que o Evangelho não lhes havia chegado somente em palavras, mas também em poder e no Espírito, porque não foram apenas ouvintes de uma mensagem, mas foram sacudidos em suas consciências e corações, pelo poder do Espírito, ungindo a palavra que ouviram e que transformou as suas vidas. Eram estas realidades espirituais que davam a Paulo a plena convicção de que eram eleitos de Deus. Verso 4. Onde quer que o Evangelho seja pregado com poder, isto será atribuído à operação do Espírito Santo, e a menos que o Espírito de Deus acompanhe a palavra pregada, para torná-la eficaz pelo seu poder, nós nada seremos além de uma carta morta, porque somente a letra mata, pois é o Espírito que dá vida. Esta é a razão de que muitas igrejas, apesar do seu zelo pela palavra da verdade, não têm a vida de Deus fluindo nelas, porque se apoiam apenas na letra e deixam o poder do Espírito de fora. Paulo disse aos Tessalonicenses que bem sabiam como o Espírito havia operado neles pela palavra, por causa do modo como esteve entre eles, de maneira que se tornaram seus imitadores e do Senhor, porque haviam recebido e crido na palavra, que lhes foi pregada, estando também em grande tribulação, por causa das perseguições que estavam sofrendo, tal como ele. Mas independentemente destas aflições, haviam recebido a palavra com a alegria do Espírito Santo. Esta luta dos que são carnais contra os que são espirituais é mais uma das provas da genuinidade da conversão dos que são assim perseguidos. Crer e permanecer firme na fé no meio das provações gera perseverança e maturidade espiritual, que são condições necessárias para darmos um bom testemunho de Cristo, e da força do seu poder operante que atua em nós, nos dando alegria espiritual no meio das nossas aflições, pois o amor que é gerado em nós por Cristo e por sua palavra é maior do que tudo. Por isso, os Tessalonicenses se tornaram uma igreja modelo para todos os cristãos das regiões nas quais se fazia sentir a influência deles, a saber, na própria Macedônia onde estavam também as cidades de Filipos e Bereia, bem como na Caia, antiga Grécia, com as cidades de Atenas e Corinto,
e até mesmo para além destas regiões, versos 7 e 8. O bom exemplo dos Tessalonicenses estava deixando boas impressões nos demais cristãos, e toda vez que alguém se torna seguidor de Cristo, esta pessoa será um modelo para outros que a imitarão, assim como ela é imitadora de Cristo. A transformação da vida dos Tessalonicenses e o modo como anunciavam a palavra nestas regiões davam um testemunho em favor do próprio ministério de Paulo, porque comentavam que debaixo do seu trabalho e da sua pregação, os Tessalonicenses haviam se convertido dos ídolos para Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e a esperarem dos céus a volta do Senhor para arrebatar a igreja. Verso 9. Assim, quando há esta frutificação no nosso ministério, pela operação segundo a verdade naqueles que alcançarmos para Cristo, isto dará um bom testemunho do nosso trabalho, pelo que for realizado por estes que alcançamos para Deus, tal como era o caso de Paulo em relação aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam firmes na esperança do Evangelho, trabalhando em prol da volta de Jesus, para serem achados por ele santos e irrepreensíveis na sua volta. Os santos do Antigo Testamento aguardavam pela primeira vinda de Jesus para nos trazer a redenção, e os santos da dispensação da graça aguardam pelo retorno do Senhor, para serem glorificados juntamente com ele. Esta esperança é certa e segura porque em Jesus os cristãos foram livrados da ira vindoura, que Deus manifestará no dia do juízo sobre aqueles que não acolheram a graça do Evangelho para serem salvos, porque amaram a mentira e a injustiça. Verso 10. Passamos agora à leitura do primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. 2 Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. 3 Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 4 Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. 5 Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. 6 E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 7 De sorte que vos tornastes modelo para todos os cristãos na Macedônia e na Acaia. 8 Porque, partindo de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. 9 Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. 10 E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura.